Fala galera, Marcos Abreu aqui da Rádio Vaca Brava Rock, a rádio web do cenário independente, né? Eu fico muito feliz pela presença de vocês, é muito bom ter esse espaço aqui pra gente conversar, dialogar, né? E tem um assunto, cara, que vive, sabe, assim, rondando a minha mente, que é o seguinte. Quando a gente vai procurar um emprego hoje, principalmente nessas grandes empresas, elas fazem essa pergunta, né? Você é uma pessoa politicamente exposta? Eu fico pensando, tá, quando tem uma eleição, principalmente presidencial, você pode perceber que todos esses grandes empresários chegam e injetam dinheiro na campanha daquele presidente. Essa injeção de grana é revertida em marketing, que bombardeia a gente na internet, que bombardeia a gente na televisão, que bombardeia a gente na rádio, que bombardeia a gente o tempo todo. A ponto de algo extremamente absurdo acontecer, extremamente absurdo, e você esquecer 2 dias depois. Tanto marketing, né, contrário àquilo que aconteceu é feito. Por exemplo, a gente viu agora um avião que literalmente, quando o avião vai cair, o avião está em movimento, ele vai caindo. Não, a gente viu um avião que parou no ar e caiu. Assim, ó, igual uma folha. Uma coisa absurda, eu nunca imaginei ver um acidente daquele perfil. E o assunto morre em 2 dias, porque o interessante é falar de candidatos políticos, né? Se isso fosse em qualquer outro período, esse assunto ia permear na mídia por uns 15 dias, 20 dias. Ia ser tema aí de assunto com especialistas, as famílias, não sei o que lá, tal, né? Possivelmente até o pessoal ia pensar num livro, seriado, tal, alguma coisa. Não. Aconteceu em período político em 2 dias. Já era. Coisas absurdas acontecem em política. Então esse é o poder. Na hora que você fala assim, poxa, tal candidato está gastando milhões. Pode acreditar que está gastando mesmo. Porque eles te bombardeiam. E a gente não percebe, né? A gente não percebe. O tempo todo vendo o nome de candidatos, os números. E, gente, cá entre nós, nada mais ridículo do que uma campanha política. Aquele cara sorrindo, povo abraçando, passa. Putz, cara, é muito ridículo. E é por isso que a galera tá deixando de votar, sabe? O número de abstenção no Brasil tá gigante. Por quê? Porque a eleição virou uma coisa muito... ele abraça o povo. Ele... Porra. É pau no cu, velho. Desculpa, eu nem sei se... Talvez esse vídeo até caia por causa disso. Mas eleição no Brasil é muito chato, cara. É muito chato. Não? E o fato dessas empresas fazerem isso, você ter que responder não, é outra coisa chata. Porque esses caras financiam o marketing desses caras. E outra coisa, não existe uma pedagogia política no Brasil. Por exemplo, a gente não sabe necessariamente como é que é o trabalho desses caras, como é que é o cotidiano desses caras, como é que eles trabalham essas verbas, quais são os limites desses cargos, vamos dizer assim. Mas aí chega a época da política, eles colocam como se o povo soubesse. O que não ensina pra gente? Alguém já viu algum vídeo aí, algum deputado que chegar e falar, vou explicar exatamente o que um deputado faz, um vereador, um senador? Tudo muito vago. Aí chega na época da eleição, quer te convencer com um beijinho, um abraço, aceno, frases curtas, o outro é menos, eu sou mais. Putz. Cara, fora a eleição de São Paulo, nem gostaria de citar nomes não, mas foi um vexame aquilo, né, cara? Foi um vexame, um circo de horrores, né? E tudo mais. O negócio rolou cadeirada, insulto. Cara, eu não sou fã do Boulos nem do PT, longe disso, tá? Mas você virar e falar assim, você é vagabundo, sendo que o cara é professor. Cara, se isso fosse no Japão, o candidato já estava excluído, né? Já estava excluído. É um professor de esquerda, o cara prega uma ideologia, mas o cara é professor, cara. Né? Então, sabe, é muita banalidade, cara. Então, assim, uma das questões agora que a mídia tem colocado muito em questão é exatamente isso, né? O número de pessoas que deixaram de votar, o número foi gigante, a ponto de, por exemplo, o candidato ficou em segundo lugar,
né? A galera que absteve, eu acho que é essa a expressão correta, foi maior do que o número de votantes para o segundo lugar. Isso em várias capitais e várias cidades do país. Mas, cara, como é que você acredita em algo tão banal igual uma eleição? Não sei se vocês concordam comigo. Mas, putz, cara, é muito escroto uma eleição no Brasil. Sabe? É muito. Ai, cara, como é que eu posso dizer? É muito fantasioso, cara. E eu acho que a galera já tá de saco cheio. Não sei se vocês pensam dessa forma, né? Teve um período que eu estava assistindo os debates presidenciais da última vez e eu acho que o Lula ganhou muito ponto sobre o Bolsonaro na hora que ele falou assim, cadê a valorização do salário mínimo, Bolsonaro? E eu acho que uma coisa que todo mundo no Brasil pensa, principalmente aqueles que ganham salário mínimo, ganham 1,5, que é uma coisa muito pequena, é o seguinte, assim, cara, se esse cara estiver falando sério, ele merece o meu voto. Já passou mais de 2 anos, cadê a valorização do salário mínimo? Eu conheci uma pessoa em Belo Horizonte que ela me falou o seguinte, essa menina morou em Israel, né, tudo mais, e ela falou assim, Marcos, caixa de supermercado em Israel, ela, com o salário mínimo dela, que ela só ganha um salário mínimo, ela é caixa de supermercado, ela paga aluguel, ela paga prestação do carro próprio, ela viaja nas férias para a Europa. Cara, quem no Brasil com salário mínimo daqui consegue fazer 1/3 do que uma caixa de Israel consegue fazer? E quanto deveria ser o valor do salário mínimo para alguém viver sozinho e com dignidade? Então esses caras já deu já, sabe? Tipo assim, você não vê valorização do salário mínimo, você vê aumento de impostos, né? Então para arrebentar com a gente, sim. E agora proíbe a gente de falar, né? Você não pode reclamar, você não pode ter pensamento, você vai ser preso. Tudo isso agora é essa perseguição, né? Aí vem essa pergunta, né? Por que as empresas perguntam? Você é uma pessoa politicamente exposta? Eu deixo essa resposta aí para vocês. Um abraço, turma. Valeu.